Você já sentiu alguma vez sendo ferido por palavras? Ou talvez você já tenha ferido outras pessoas com a palavra? Vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, meu muito obrigado a cada um de vocês que tem vivido e compartilhado sua experiência da partilha da palavra com outras pessoas. Isso é muito importante para que a palavra se espalhe e cada vez mais vai atingindo aí outras pessoas. Às vezes chega a lugares que a gente não imagina e muitas pessoas têm compartilhado esse conteúdo, têm falado comigo, Padre, eu não esperava que essa pessoa fosse tocada. Não esperava. Eu mandei, mas não tinha tanta expectativa e de repente aquela pessoa começou a partilhar também da experiência da palavra. É assim, a coisa vai encontrando outros corações que às vezes não imaginam. E tem outros que dizem assim, Padre, eu fui tocado por muitas vezes pela homilia, mas eu te confesso, meu irmão mandava, eu ficava até chateado, que ele ficava insistindo tantas vezes com essa palavra aí, com as suas homilias, mas chegou uma hora que eu falei assim, vou ver esse negócio aqui que o meu irmão está me mandando. E aí acabei gostando. Muitas vezes acontecem essas realidades, mas tudo vai aí pela partilha desta palavra que vai alcançando aí outros corações. Bom, quero pegar com vocês a palavra da primeira leitura que está em Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Diz assim, meus irmãos, não haja muitos que queiram ser mestre. Sabeis que nós, os mestres, estamos sujeitos aos julgamentos mais severos, pois todos nós tropeçamos em muitas coisas. Aqui ele já está alertando, todo mundo quer ser mestre, né? Mas quem quer ser mestre, prepare-te, porque você tropeça. E o seu tropeço tem um grau muito maior do que aqueles que não são mestres da palavra. É aquela velha coisa, quanto mais você sabe, mais você vai ser cobrado. Por isso nós estamos fazendo esse caminho com a palavra, justamente nós vamos saber cada vez mais, por isso podemos experimentar muito mais daquilo que é a vivência, daquilo que é a relação com Deus. Mas por um outro lado, se nós caímos e voltamos atrás, temos muito mais conteúdos e por isso vai ser muito mais severo a cobrança sobre nós, né? Então existem esses dois lados da moeda, mas cá entre nós, vale a pena aprofundar e mergulhar mais. Porque se nós abraçamos a Cristo com radicalidade, com a nossa vida, você vai perceber os bons frutos que vai nascendo não só na nossa vida, mas na vida dos outros. E por isso vale a pena corrermos o risco da responsabilidade de saber mais. Bom, aí continua. Aquele que não peca no uso da língua é um homem perfeito. Ou seja, o que Tiago está dizendo? Que a língua aqui pode falar muito sobre a perfeição, porque o homem que não peca com a língua é um homem perfeito, ou seja, que não leva ao outro uma palavra que destrói, uma palavra que coloca o outro na ferida ou que traumatiza, sem dúvida, um grande desafio. Capaz de refrear também o corpo inteiro. Ele está dizendo o seguinte, se você consegue parar a tua língua de murmurar, de reclamar mesmo das coisas, de parar de dizer mal, de fofocar. Pois é, se você consegue refrear a sua língua, provavelmente você consegue parar todo o seu corpo. Se pomos freio na boca de um cavalo para que nos obedeça, conseguimos dirigir o seu corpo inteiro. Essa imagem é forte, né? Então você coloca um freio, cabeça, e aí com isso você consegue direcionar o corpo do cavalo, você direciona para onde ele vai, consegue paralisar ele. Pois é, conseguir parar as palavras que saem da nossa boca, saber quando falar e quando silenciar, e sobretudo saber e colocar em prática, isso se torna um dom capaz de justamente purificar o teu corpo por inteiro. Reparai também nos navios, por maiores que sejam e impelidos por ventos impetuosos, são, entretanto, conduzidos por um pequeníssimo leme na direção que o timoneiro desejar. Assim também a língua, embora seja um membro pequeno, se gloria de grandes coisas. Comparai o tamanho da chama com o da floresta que ela incendeia. Ora, também a língua é um fogo,
e é o universo da malícia, fazendo parte dos nossos membros. A língua contamina o corpo todo. Atiçada como está pelo inferno, põe em chamas o ciclo de nossa existência. Olha que palavras fortes de Tiago. Com efeito, toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais marinhos podem ser domadas e têm sido domadas pela espécie humana, mas a língua nenhum homem consegue domá-la. Ela é um mal que não desiste e está cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Da mesma boca saem bênção e maldição. Ora, meus irmãos, não convém que seja assim. Ou seja, que a palavra possa ser fonte de maldição. Freia aí a tua língua. Às vezes tem gente com língua grande mesmo, a gente brinca com alguns. O Senhor possa tomar conta desta língua, né? Porque muitas vezes está aí fofocando, falando as coisas que não deve, está aí, né, como eu disse, fazendo essas murmurações contra Deus. Por isso vai ferindo, vai deixando realmente que as coisas possam ser destruídas pela palavra. E às vezes nem é que a pessoa diz de forma direta, mas o simples fato de dizer uma coisa que não convém acaba gerando dificuldades. Lembro uma vez que fui fazer uma expressão, né? E eu depois pensei nessa expressão, né? Uma pessoa estava dizendo assim, né? Uma mulher estava dizendo comigo: nossa, eu acho tão linda a mulher grávida. E eu olhei assim e falei assim, mas eu não acho tão bonito assim. E é lógico, é uma forma de ver, que hoje eu olho de uma outra forma, mas naquela época não, ainda ali, vamos dizer assim, no início da minha juventude, não acho. E fui dizer para as pessoas que não achava, ela tinha me pedido, ela estava falando tanto das mulheres grávidas, que eu falei assim, mas eu não acho tão bonito assim. E aí eu vi que aquela palavra tomou o coração. E fiquei pensando depois de eu estar agora, né, como sacerdote, como padre, depois de muitos anos depois, eu falei assim, meu Deus, né? A gente não sabe aonde chega a nossa palavra. Provavelmente essa mulher, quando ela estiver grávida, talvez essas minhas palavras possam ter ficado no coração dela, ela deve estar se achando a pessoa mais feia do mundo. Vai ficar com mal-estar. Talvez, né, lógico, tudo depende da personalidade da pessoa. Vai ficar com mal-estar, vai se sentir mal, porque se acha, de certa forma, um pouco mais feia. Está gorda, está inchada, está isso. Então, quer dizer, depende da palavra. Como tem mulheres que já ouviu tantas vezes que isso é bonito, que isso... Então, quando ela está grávida, então até ela sente-se melhor. E percebe a palavra de bênção, de uma simples palavra. Eu lembro que quando eu chegava, era adolescente, então uma das minhas tias, né, chegava, ela é um pouco mais velha só do que eu, chegava em casa e dizia assim, fui lá no colégio e deixei aqueles bobos lá carregando o meu material. Ela comentou isso comigo, aqueles bobos lá que carregam o material dela no colégio. Ou seja, aqueles homens lá que querem, namorar, que querem ficar perto dela, então ela dava o material, fazia eles carregar, né, para ela. Então, o que aconteceu comigo? Quando eu entrei na faculdade, eu não queria carregar material de ninguém, principalmente de mulher. Por quê? Porque quando eu pegava o material para carregar, a coisa que me vinha na cabeça, olha que bobo, olha só, estou sendo bobo, a pessoa está usando de mim. Percebe que inconscientemente a palavra entrava. E assim, existem inúmeros. Mas é lógico que às vezes a pessoa não tinha o desejo de fazer aquela ferida, aquele mal em si diretamente. Não, pelo contrário, era um comentário que não deveria ser feito, sim. Um outro comentário que não deveria ser colocado, sim. Mas foi colocado de modo errado, do momento errado. Então, para dizer, tanto eu fiz muitas vezes comentários que não deveriam, que não cabiam, ou seja, que não edificavam. E também fui muitas vezes, ouvir comentários que não me edificaram, isso me formar. Você percebe a força que uma palavra, que a língua tem de edificar ou de destruir.
E aí nós precisamos de uma graça do Senhor extraordinária, porque nós precisamos ter sabedoria ao dizer as coisas, sabedoria ao expressar, porque isso pode gerar no outro consequências. Mas, padre, então eu vou ficar doido porque eu não consigo controlar o que as pessoas pensam. E é verdade, você não consegue, mas vale esse direcionamento da palavra. Aquilo que sair da tua boca edifica. Se edifica, diga, mesmo que aquele outro pode ficar até traumatizado com aquilo. Mas se você percebe que edifica, fale. Mas se você percebe que é um comentário que não edifica ninguém, na verdade pode criar no outro, percepções falsas, pode fazer o outro perder a beleza com algo, por exemplo, que é tão bonito, que é uma mulher grávida, então pode fazer a outra pessoa perder esta beleza por causa de um comentário. Não fale, não precisa. E aí você, quando frear, porque você vê um impulso, Às vezes a palavra que vem, você vem impulsionado. Quando você freia o impulso e começa a trabalhar com o discernimento dentro de você, você vai trabalhando com vários outros discernimentos que estão aí voltados para a tua vontade. E a tua vontade é aquilo que muitas vezes se opõe à vontade de Deus. É ela que aos poucos precisa ser moldada para aquilo que Deus deseja. E quando você vai fazendo isso, freando pela língua, começa a fazer uma obra interior ainda maior e os frutos vão nascendo. Perceba isso na sua vida, perceba o quanto isso pode ser produtivo e edificar a vida dos outros e a sua vida. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.